Vamos falar aqui sobre o ciclo Otto 4 tempos, tá? Começar com o ciclo real e depois aí passar o ciclo padrão ar, tá? Que é o ciclo termodinâmico referente, né? Tá? Que relativo ao ciclo real para o motor tipo Otto 4 tempos, né? Bom, vamos pegar aqui primeiro diagrama, né? Pressão por volume, tá? Vou aumentar um pouquinho aqui para a gente poder enxergar. Então, o que a gente tem, né? Bom, a gente sabe que no motor de ciclo Otto 4 tempos, né? A gente tem 4 processos aí, né? Então, o processo de admissão, né? Onde a gente vai admitir ar mais combustível para dentro da câmara. Um processo de compressão, onde está comprimindo essa mistura ar mais combustível. Depois um processo de expansão, que vem logo após aí, iniciar a combustão. E, por último, um processo de escape. Tá? Então, esses 4 processos estão sendo representados aqui nesse diagrama. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Então, um diagrama de pressão por volume, no qual, então, o meu pistão ele vai trabalhar, ele vai seguir um curso dentro do cilindro que vai do ponto morto inferior até o ponto morto superior. Então, no ponto morto superior, tá? Então, um pistão está lá no ponto morto superior, a válvula de admissão vai abrir enquanto o pistão está saindo do ponto morto superior e vindo até o ponto morto inferior. Tá? Nessa meia volta do virabrequim, equivalente então a esse percurso aí do ponto morto superior até o ponto morto inferior, com a válvula de admissão aberta, o que está ocorrendo aí? A pressão dentro da câmara vai ficar menor do que a pressão atmosférica, certo? Então eu estou succionando o ar do ambiente. Então aqui está a minha pressão atmosférica, né? Tá? Essa aqui é a minha pressão atmosférica. Então a minha pressão dentro da câmara é menor do que a pressão atmosférica, então eu estou succionando o ar da atmosfera, né? Se a gente imaginar um desenho esquemático aqui, né? Eu tenho aqui o meu cilindro, tá? Um pistãozinho aqui, né? Tá? Um conjunto aí de biela e raio de manivela, tá? Um pouquinho maior. Ok? Aqui minha válvula de admissão, aqui minha válvula de escape, aqui meu duto de escape, aqui o meu duto de admissão, tá? Aqui no centro aqui, uma vela, né? Tá? De ignição, tá ok? Então, neste tempo aqui, eu estou saindo do ponto morto superior e voltando até o ponto morto inferior. Ok? Então, neste percurso aqui, nesse meio tempo aqui, na meia volta do meu eixo, né? Tá? Eu estou admitindo ar mais combustível para dentro da câmara, numa pressão menor do que a pressão atmosférica. Ok, então até o ponto morto inferior. Chegando no ponto morto inferior, o meu pistão vai voltar para o ponto morto superior, a válvula de admissão e a válvula de escape estão fechadas, então eu estou comprimindo agora essa mistura. Então no processo de compressão, o que vai acontecer? Minha pressão vai aumentar, meu volume está diminuindo, né, porque eu estou indo de PMI para PMS, então eu estou diminuindo meu volume, aumentando minha pressão e a temperatura deste ar mais combustível dentro dessa câmara aí, né? Tá? Então nesse processo aqui de compressão, tá, é isso que vai ocorrer, até que chega um determinado instante, e vai depender de fabricante para fabricante, depende do tempo, né? Tá? Eu vou acionar
a vela de ignição. Tá? Então, neste instante, né, a temperatura do ar mais combustível dentro da câmara é suficiente para que, com esta faísca, né, com esse aumento aí de energia térmica dentro da câmara, o combustível entre em ignição, né, em autocombustão, né, tá? E aí vai começar então a queimar, né, a misturar ar mais combustível dentro da câmara, gerando uma energia grande, né? Tá? Então eu tenho um processo de combustão ocorrendo aí, né, tá? O meu pistão está chegando no ponto morto superior, já está começando a combustão, ele vai voltar para o ponto morto inferior, né? Aqui tem um pico, né, de pressão causada por essa combustão, tá? O meu pistão está descendo para o ponto morto inferior, né, num processo de expansão, a combustão está terminando, tá? O meu pistão está saindo lá do ponto morto superior, vindo para o ponto morto inferior, então a partir do momento que ele passa pelo ponto morto superior, né, esse gás, né, vai se expandindo, né, então ele vai ocupando esse volume aqui, diminuindo pressão e temperatura, chegando até o ponto morto inferior. Um pouquinho antes do ponto morto inferior, há uma abertura aqui da válvula de escape, tá? Fazendo com que então, na volta do meu pistão do ponto morto inferior para o ponto morto superior, então, né, uma pressão maior do que a pressão atmosférica, ele empurre, né, esta quantidade de gás queimado para a atmosfera, tá? Então esse aqui é o meu tempo de escape, né, tá? Então dá para notar que a gente precisou de 2 voltas no virabrequim para exercer aí, né, esse ciclo completo, né? Então a meia volta para admissão, uma meia volta para compressão, uma meia volta para expansão e uma meia volta para escape. Aqui, né, vai ter um determinado instante, né, tá, onde o pistão está subindo para o ponto morto superior, a válvula de escape está aberta, a válvula de admissão também vai estar aberta, né, tá, um tempo de lavagem aí, né, que é um cruzamento de válvula aqui, né, tá, mas que não é tema desse assunto agora aqui, tá ok? Então, são esses tempos que a gente tem aí no motor de ciclo real Otto, né? Então, se eu colocar um motor ciclo Otto num dinamômetro, né, para testar, provavelmente, né, a minha figura vai ser similar a essa, né? Então, ela tem óbvio que depende do motor, eu vou ter uma área um pouco maior, um pouco menor aqui, tá? Uma inclinação um pouco maior, um pouco menor, depende da característica do motor, mas de forma geral é essa figura que eu vou enxergar lá, né, para o motor de ciclo Otto, tá ok? Então isso é o meu ciclo Otto real, tá? Então dá para perceber aqui que o tempo de admissão e o tempo de escape, termodinamicamente falando, não são importantes para a geração de trabalho, né? Tá? Para a geração de trabalho, né, eles não são importantes, mas eles são importantes do ponto de vista do funcionamento do motor. Eu preciso admitir ar mais combustível para ele funcionar, eu preciso depois jogar esse gás queimado para a atmosfera, né? Mas efetivamente o que interessa aí, né, para efeito de cálculo, é o que está ocorrendo aqui dentro, né? Então, o que ocorre aqui dentro é o que efetivamente interessa aí, né, para efeito de saber aí, né, qual que é o trabalho realmente executado por esse motor aí, né, tá? Ou potência, né, tá? Enfim, então esse aqui é o meu diagrama PV para esse motor aí real, né? Se eu quiser analisar ele num diagrama de pressão, né, por ângulo de virabrequim, né, então aqui os números, né, são só ilustrativos, né, mas é basicamente essa figura que eu vou enxergar, né? Então, né, tem aqui um período aqui que é de admissão, né, pressão, admissão de ar mais combustível, um período de compressão, o início de, né, acionar a centelha, um período de
combustão aqui que gera uma potência máxima, né? Tá vendo aqui? Já passou do ponto morto superior, tá? Uma expansão e um escape, voltando, né? E iniciando novamente aí o meu processo, né? Aqui cabe uma aula para explicar aqui, né, essa posição, né? A posição, não, ponto, né, de pressão máxima tem que, né, ser fora do ponto morto superior, mas não pode ser muito longe, né, por conta que isso daí vai dar um trabalho não muito bom para o motor, mas isso é uma outra aula, tá? Então, basicamente essa figura que a gente enxerga aí num diagrama de pressão por ângulo de Weber-Kinn para esse mesmo tipo de motor, para o motor de ciclo Otto. Tá ok. Bom, mas o que a gente quer saber aqui é como eu calculo o rendimento térmico desse motor, tá? Mas um motor idealizado, tá? Então, para ter um motor idealizado, a gente precisa ter algumas hipóteses simplificadoras. A gente precisa dar uma simplificada nessa figura aqui, porque essa figura, da forma que ela está, para a gente poder calcular um motor idealizado, não vai ficar muito interessante, né? Então, para o motor real, né, ela é uma figura exata, né, para o cálculo, mas para o motor idealizado, a gente precisa, né, propor algumas idealizações aí. Então, quais são as idealizações que a gente vai fazer? Então, a gente vai falar do ciclo Otto padrão AAR, tá? E aí, as hipóteses que a gente vai usar para simplificar são as seguintes. Primeiro, né, que o fluido ativo vai ser sempre ar. Então, eu não estou injetando mais ar mais combustível. Tá? Por quê? Porque quando eu entro com ar mais combustível, tem todo o problema de saber qual que é a quantidade de combustível que eu estou injetando, né? E ele vai variar de acordo com a carga, né? Então já começa a complicar a minha situação. E eu quero um valor idealizado, eu quero saber quanto eu poderia tirar de rendimento térmico desse motor aí, né? Qual seria o rendimento térmico máximo, né? Tá? Então, desconsidera a quantidade de combustível. Ainda vou considerar que esse ar é um gás perfeito, tá? Se eu considero isso, então significa que as equações de gás perfeito, elas já, né, eu posso utilizar elas aqui no meu cálculo. Então eu posso entender o que está acontecendo entre cada tempo, né, utilizando somente a equação de gás perfeito e as suas, né, os seus processos, né? Então se o processo for isocórico, isobárico, né, isoentrópico e assim por diante, né? Não há admissão nem escape. Importante, né? Tá? Então não tem necessidade de trocar, né, gás queimado por uma mistura nova. O que eu faço simplesmente, eu tenho uma massa de ar adicionada dentro de um cilindro e o meu trabalho é de comprimir esse ar e depois expandir esse ar. Então eu adiciono algum calor em algum momento, depois rejeito o calor, mas eu não tenho nova mistura, ok? Ou nova quantidade de ar. Eu estou trabalhando sempre com a mesma massa de ar aí, né? Tá? Então, essa hipótese permite a utilização da primeira lei da termodinâmica para sistema, né? Tá? Então, no caso aqui de ciclo, né? Isso aqui fica aqui, né? Calor menos trabalho, ou taxa de calor menos taxa de trabalho, igual a variação de energia interna. Tá ok? Que mais? Bom, os processos de compressão e expansão são isoentrópicos, ou seja, né, adiabático e reversível. Então, bastante importante para a nossa simplificação. Uma vez que eu uso processos entrópicos, eu tenho que considerar qual que vai ser, né, essa diferença entrópica entre um ponto e outro. E o que a gente quer é um sistema idealizado. Então eu quero um sistema no qual, se eu precisar voltar à condição inicial, eu consigo, né? Tá? Eu não tenho perdas no trajeto, né? Ok. A combustão é substituída por um fornecimento de calor, tá? Então eu não tenho, né, combustão, até porque eu só estou trabalhando com ar. Então o que eu vou ter é um fornecimento de calor. Tá?
E esse fornecimento de calor pode se dar aí num processo isocórico, né, ou isovolumétrico, tá, ou num processo isobárico, tá, ou numa combinação desses dois aí. Então, dependendo do tipo de situação, eu tenho o nome de um ciclo aí, né, tá? Então, no caso de motores de ciclo Otto, a gente vai trabalhar com um processo isocórico. No caso de motores de ciclo diesel, num processo isobárico. E no caso de motores de ciclo dual, né, misto, Sabatec, é tudo a mesma coisa, né, é uma mistura dos dois, né, um fornecimento isocórico e um fornecimento isobárico, tá? Para voltar à condição inicial, será retirado o calor por uma fonte fria, num processo isocórico, então todos eles terão, né, uma rejeição de calor num processo isocórico, tá? E todos os processos são considerados reversíveis, ok? Tá? Todos eles são reversíveis, isso daqui vai de encontro com o item 4 aqui. Beleza? Bom, com isso, então, para o motor ciclo Otto padrão a ar, a gente tem essa figura aqui, tá? Então, olha lá, o que eu percebo aqui, né? Eu tenho aqui, né, essa linha, que normalmente a gente nem usa ela nos cálculos, quando a gente vai fazer o ciclo em si, né? Tá? Mas é só para mostrar que o ponto 1 está lá na pressão atmosférica. Então, né, nota que aqui nessa figura eu já não tenho mais, né, a parte de admissão e de escape. Por quê? Porque elas não têm significativo prático termodinâmico para a gente, tá? Então, eu estou só com a parte importante para poder calcular, né, o meu ciclo aí térmico, né? E por outro lado também, que a gente já colocou como uma hipótese simplificadora, que eu não tenho troca de massa de ar, né? Então, eu estou trabalhando sempre com a mesma. Então, olha lá. Eu vou partir de um ponto 1, aqui um diagrama pressão por volume, e aqui a temperatura por entropia para o mesmo motor. Então, eu saio do ponto 1, ponto morto inferior, e vou até o ponto morto superior. O que está acontecendo aqui? Eu estou comprimindo o ar, aumentando sua pressão, e aqui eu enxergo que eu estou aumentando também minha temperatura, ponto 1 para o ponto 2. O processo, lembra que, né, tanto o processo de compressão quanto o processo de expansão são isentrópicos. Então, aqui no diagrama temperatura por entropia fica entropia constante. Então, de 1 para 2, né, aumento de pressão, aumento de temperatura num processo isentrópico. Se eu, né, hipoteticamente agora quiser voltar de 2 para 1, né, ou seja, sair do ponto morto superior para o ponto morto inferior, quando eu retornasse para o ponto morto inferior, ele voltaria com a mesma temperatura e mesma pressão. Tá ok? Não houve perda nenhuma aí, né? Beleza. No ponto 2 vai ser dado então um fornecimento de calor. Tá? Um fornecimento de calor. Então aqui eu não tenho mais combustão. Aqui o que eu vou ter é um fornecimento de calor. Tá? Esse fornecimento de calor se dá isocoricamente. Tá bom? Tá? Isocoricamente. Então eu estou fornecendo calor isocoricamente. Então, neste fornecimento de calor, vai elevar a minha pressão e elevar a minha temperatura. Então, eu vou sair do ponto 2 até o ponto 3 aqui. Tá? Esse é o meu fornecimento de calor isocórico. Por que é dito isocórico para o motor de ciclo Otto? Né? Vamos dar uma analisada lá no motor real. Né? No motor real, que está aqui, ó, o que acontece? A diferença entre o ponto do início de faísca e o ponto aqui de pressão máxima, eles estão próximos do ponto morto superior. Eles não são em cima do ponto morto superior, mas são próximos. Então, numa idealização, a gente pode considerar que eles são praticamente dados na mesma condição, né? Em cima do ponto morto superior. Então, por conta disso, né, que na idealização, então, desse ciclo, né, ele ficou como sendo, né, a volume constante.
ok? Tá? Então tá aí, né, o meu fornecimento de calor a volume constante. Chegou lá no ponto 3, né, dentro do mesmo volume, né, tá? Eu vou ter aqui agora uma expansão. Então eu vou expandir, né, então vai diminuir o volume, tá? Desculpa, vai aumentar o volume, né, diminuindo a pressão, tá, e diminuindo a temperatura. Então é isso que eu vejo aqui, ó, sai do ponto 3 para o ponto 4. Então a pressão cai, o volume aumenta, porque eu estou saindo do ponto morto superior, voltando para o ponto morto inferior, né? Sempre bom lembrar, né? Aqui é ponto morto superior e aqui é ponto morto inferior, né? Ok. Beleza? Tá? Então, a minha temperatura sai da temperatura 3 e vai até a temperatura 4 aqui, tá? Depois eu vou ter uma rejeição de calor, que, né, a gente já colocou lá que é uma rejeição isocórica, tá? Aqui independente do ciclo, né, seja ciclo Otto, seja ciclo diesel, seja ciclo misto, tá? Ele vai ser isocórico aqui, né? Tá? Então, essa rejeição de calor aparece aqui, ó, ponto 4 até o ponto 1. Tá? Ok? Então, este aqui, né, é o diagrama temperatura por entropia e esse aqui é o diagrama pressão por volume para o motor de ciclo Otto padrão a ar. Tá? Então, e o que a gente pode tirar disso? Né? Que tipo de informação? Bom, eu posso calcular, por exemplo, o rendimento térmico desse ciclo, né? Como é que a gente vai calcular o rendimento térmico desse ciclo, então? Bom, a gente sabe que o rendimento térmico, né, para essa máquina térmica aí, mexer aqui, vamos lá. Sabe que o rendimento térmico para essa máquina térmica é igual ao trabalho dividido pelo calor adicionado, né? Tá? Que aqui eu vou chamar de QH, é esse cara aqui, né? Ó, QH. Ok? Calor vindo lá da fonte quente, né? Ok. Mas eu sei também que trabalho, né? Eu sei que trabalho vai ser o quê? É o calor vindo da minha fonte quente menos o calor rejeitado lá na minha fonte fria. Ok? Isso aqui, lá pelo enunciado de Kelvin Planck, né, a gente já consegue determinar. Né? Ele diz, né, no enunciado de Kelvin Planck que é impossível construir uma máquina térmica onde eu só tenha calor vindo de uma fonte quente e 100% desse calor vindo da fonte quente gere trabalho. Né? Tá? Então, o enunciado diz que eu tenho uma quantidade de calor vindo de uma fonte quente, que uma parte gera trabalho e outra parte é despejada num reservatório de fonte fria. Né? Então, é exatamente isso que a gente está vendo aqui. Então, eu posso substituir isto aqui, né? Ficando então que o meu rendimento térmico, né? Vai ser o meu calor fornecido menos o meu calor rejeitado dividido pelo meu calor fornecido. Isso aqui, né? É a mesma coisa que dizer então, né, que eu tenho calor fornecido por calor fornecido menos calor rejeitado por calor fornecido, que é a mesma coisa que 1 menos o meu calor fornecido, o meu calor rejeitado pelo meu calor fornecido, né? Ok, então esta é a equação aí, né? Tá? Para calcular o rendimento térmico, mas a gente pode melhorar ela, né? Tá? Como é que a gente pode melhorar ela? Bom, eu faço análise pela primeira lei, né? Para sistema. Então aqui, ó, analisando pela primeira lei, né? Para sistema é calor menos trabalho igual variação de energia interna. Que eu percebo o seguinte: se o processo de fornecimento de calor é isocórico,
não tem trabalho, né? Tá? Porque não tem variação de volume, né? Certo? Então meu trabalho é igual a zero. Então meu fornecimento de calor, ele é uma variação de energia interna. A mesma coisa acontece aqui com o meu calor rejeitado, né? Ele também é isocórico, portanto, não tem trabalho sendo realizado. Por isso, né, eu posso escrever, então, que o meu rendimento térmico é 1 menos a massa vezes o calor específico a volume constante vezes a diferença de temperatura, né? Então a diferença de temperatura lá no calor rejeitado, né, é T4 menos T1. E no calor fornecido, a massa vezes o calor específico a volume constante vezes T3 menos T2. Ok. Então tá aí, né? Mas olha lá, a minha massa é sempre a mesma, então eu posso cortar a massa. O meu calor específico a volume constante, considerando aí, né, que não vai haver mudança aí no calor específico, tá? Ou que se houver uma mudança que ela seja insignificante, né, seja desprezível, tá? Por conta da variação de temperatura, tá? Mas considerando aí calor específico constante, tá? Então eu posso cortar também esses dois termos aqui. Então fica aí que o rendimento térmico é 1 menos a diferença de temperatura na fonte fria pela diferença de temperatura na minha fonte quente, tá? Mas ainda dá para dar uma melhorada nisso, né? Então vamos lá. Então como é que eu posso melhorar um pouquinho mais isso? Então eu posso, para tentar simplificar, né? Posso dizer o seguinte, que o meu rendimento térmico vai ser 1 menos. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a temperatura T1 e vou pegar a temperatura T2, vou colocar os dois em evidência aqui e passar dividindo por esses dois termos aqui dentro. Então vai ficar assim, ó, T1 por T2 vezes, em cima vai ficar T4 por T1 menos T1 por T1. E T1 por T1 é 1, né? Ok? Embaixo, T3 por T2 menos T2 por T2, que também é 1. Ok? Então, na verdade, né, é mais do mesmo, né? O que a gente fez aqui é a mesma coisa que já está aqui, mas para tentar simplificar um pouco aí através dos processos, né? Ok, bom, eu vou subir um pouco aqui a tela, né? Então agora vamos tentar mexer um pouquinho aqui dentro, né? Tá? Para ver o que acontece. Então vamos lá. Então o que eu posso dizer aqui? Bom, primeira coisa, né? Vamos colocar aqui, né? O rendimento térmico, tá? Então eu posso dizer o seguinte, ó, que a primeira coisa que eu posso enxergar é que entre o ponto 1 e o ponto 2 eu tenho um processo de compressão, certo? Nesse processo de compressão aqui, eu sei que, né, se o processo é isoentrópico, né, T1 por T2 é igual ao volume 2 pelo volume 1 elevado a K menos 1. Lembrando que K, né, é um expoente adiabático, né? K é uma relação entre o calor específico a pressão constante e o calor específico a volume constante, tá? É isso que é o valor de K, né? Tá? É isso aí. Mas olha lá, V1 tem a ver com o volume total, né? V1 tem a ver com
o volume aqui no ponto morto inferior, né? É meu volume total. E V2 tem a ver com o meu volume morto, que tem a ver com esse trechinho aqui, né? Quando eu estou lá no ponto morto superior. Mas V1 por V2 é taxa de compressão, certo? Né? Então, vamos colocar essa informação aqui, né? V1, que é o meu volume total, por V2, que é o meu volume morto, é igual a minha taxa de compressão. Portanto, eu posso dizer que se eu tenho T1 por T2, é o inverso da taxa de compressão, tá? O inverso da minha taxa de compressão. Portanto, eu posso escrever então aqui, né, que meu rendimento térmico vai ser 1 menos o inverso da minha taxa de compressão é, aqui vou colocar um pouquinho para baixo, vamos acertar isso aqui, né? 1 menos 1 pela minha taxa de compressão elevado a K menos 1, ok? Vezes o que está acontecendo aí dentro, tá? Eu vou repetir ele aqui para a gente ver o que está acontecendo aqui dentro antes da gente, né, tomar uma decisão, né? Eu vou repetir lá, T4 por T1 menos 1 por T3 por T2 menos 1. Ok, vamos analisar então o que está acontecendo agora aqui dentro. Né? Qual que é a influência disso daí no nosso cálculo? Bom, eu fiz aí que... eu vou abrir aqui um espaço, né? Eu fiz que T1 por T2 é igual, né, ao meu V2 por V1 elevado a K menos 1, né, onde K é uma expoente adiabático. Se eu fizer T3 por T4, então T3 por T4 vai ser igual, então, ao meu V4 por V3, né, elevado a K menos 1. Ok? Mas olha lá, V1 é igual a V4. Né? Tá aqui, né? Ó, a gente consegue enxergar aqui ainda na tela, né? O volume 1 é igual ao volume 4. E V3 é igual a V2, certo? V3 é igual a V2, a gente consegue ver isso aqui, né? Na minha figurinha aqui, né? Tá aí na minha figura aí, certo? Então, o que acontece? Né? Se eu fizer T1 por T2, né, vamos colocar aqui, né? Logo, né? T1 dividido por T2 é igual ao meu... Oh, desculpa, T1 por T2 não, né? Aqui lá em cima é T4 por T1, né? Se eu fizer T4 dividido por T1, isso vai ser igual ao meu T3 dividido por T2, tá? Então, né, no final das contas, o resultado daqui de dentro, né, vai ser igual a 1, né? Tá? O que der aqui em cima vai ser exatamente igual ao que está dando aqui embaixo. Né? Então, isso vai ser igual a 1. Portanto, né, se isso é igual a 1, eu não preciso multiplicar por 1. Né? Desta forma, eu posso dizer que o rendimento térmico de um motor de ciclo Otto padrão ar, né, tá, um motor idealizado, é 1 menos
1 sobre a taxa de compressão elevado a K menos 1. Ok? Tá? E é assim que a gente calcula, então, o rendimento térmico para um motor de ciclo Otto padrão a ar. Tá bom? Com isso, né, a gente consegue, então, verificar para esse tipo de motor aqui, né, para esse motor idealizado, né, qual seria o rendimento térmico, então, que o motor idealizado me daria. E aí, então, eu consigo saber o quanto máximo que um fabricante poderia chegar no rendimento térmico caso ele conseguisse, né, através de muito trabalho, né, melhorar o motor dele, né, tá? E aí a gente consegue entender, então, que a gente, né, tem muito trabalho pela frente ainda, né, tá? É isso, né? Aqui, então, ficou, né, a dedução da equação, tá? E na próxima aula eu faço para o motor de ciclo diesel, também o mesmo desenvolvimento, depois para o motor de ciclo misto, e a gente compara os motores para ver aí como é que funciona então o rendimento térmico deles aí. Tá ok? É isso então por enquanto, né? Aqui eu acho que ainda cabe só, né, para ficar claro aqui, né, antes de eu finalizar, né? Eu fiz aqui que T4 por T1 é igual a T3 por T2, né? Mas pode ter ficado, né, alguém com dúvida, né? Isso aqui é a mesma coisa, né? Tá? Que se eu falar aqui, né, T1 por T2, né? Que é o que eu estou usando aqui, vai dar a mesma coisa aqui, T4 por T3. Vai dar a mesma coisa em volume por conta das equações, né? Tá? Então, T1 por T2, né, é igual a V2 por V1, K menos 1, e, né, o T4 por T3 vai ser V3 por V4, K menos 1. Então, o resultado aqui é o mesmo, né, porque os volumes são iguais. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido, tá? E aí depois a gente vê, então, para o ciclo diesel, como é que funciona isso daí. Até mais!